Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Corredentora, rogai por nós. Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Então, hoje o tema da aula será esse, né? Como viver a tradição e na tradição de maneira madura. O objetivo da aula hoje é tentar apresentar de maneira realista algumas mazelas que existem no meio tradicionalista, de maneira que a gente possa se precaver, se blindar, se corrigir e não entrar nas estatísticas, tá certo? Assim, deixando muito claro, né? Nada do que a gente vai falar aqui hoje será contra a tradição de maneira nenhuma, nem contra a tradição e nem contra o tradicionalismo, mas sim contra as mazelas humanas que existem no meio tradicionalista, como existem em qualquer lugar. Todo e qualquer agrupamento humano, ele tem características específicas e mazelas específicas. Então, as paróquias do Novus Ordo, uma paróquia do Novus Ordo neoconservadora tem certos problemas específicos. Uma paróquia do Novus Ordo perfil TL tem problemas específicos. Uma paróquia do Novus Ordo perfil carismático tem problemas específicos. Da mesma forma, as comunidades tradicionalistas, não por culpa da tradição, mas por culpa de nós mesmos, somos humanos, né? Elas têm também certas mazelas específicas, às quais a gente precisa prestar atenção, reconhecer de maneira humilde e principalmente saber como lidar com elas, né? O fundamento dessa reflexão está aqui na carta de Tiago. A carta de Tiago, Hebreus, Tiago. Aqui. Sede, pois, Tiago 1, do 22 em diante. Sede, pois, cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, este pode ser comparado a um homem que se olha a si próprio no espelho e de repente se retira e logo se esquece como é. Mas aquele que fixa a sua vista na doutrina do Evangelho, na lei perfeita da liberdade e persevera nela, não sendo apenas um ouvinte esquecediço, mas cumpridor da palavra, será bem-aventurado no que fizer. Então, o exame de consciência é algo que faz parte da nossa vida religiosa, faz parte da nossa vida católica. Todos nós devemos fazer exame de consciência todos os dias, de maneira breve, todas as noites, e de maneira detalhada, todas as sextas-feiras, né, fazer o exame de consciência. E a gente precisa refletir não apenas nas nossas condições pessoais, mas também nas condições de ambiente onde nós estamos inseridos. Na família, no trabalho, na faculdade e, por que não dizer, nas capelas que nós frequentamos, nas comunidades que nós frequentamos e etc., porque isso faz parte da vida, tá? Nós não podemos imaginar que porque nós estamos no lugar certo, que é no tradicionalismo católico, frequentando as capelas tradicionais, que nós encontramos agora um céu de brigadeiro, onde tudo é cor-de-rosa, né, e achar que nós já chegamos na pátria celeste, porque não chegamos ainda, estamos todos no caminho, somos da igreja militante, estamos, né, militando contra o mundo, contra o demônio, contra a carne,
faz parte, isso faz parte da vida. Estou falando isso aqui justamente para dar uma quebrada já inicial em qualquer tipo de resquício que tiver na nossa cabeça de mentalidade sectária, né? E mentalidade sectária. Não, eu estou no time certo, eu estou... Não é assim. Né? Todos nós somos imperfeitos pecadores, nossos irmãos também são, e precisamos fazer o possível para não piorar problemas que existem ou não causar novos problemas. E observar, aprender com os erros dos outros, não com os nossos próprios, e assim a gente vai, né, protegendo a nossa fé, protegendo a nossa vida. E uma coisa muito importante também, né, do motivo dessa aula também, né, é que os problemas que existem nos meios tradicionalistas, muitas vezes eles levam à desistência das pessoas. Né? Então, gente que com a mesma energia que chega, sai depois. Justamente porque não tem o preparo necessário, não tem a condição necessária de lidar de maneira madura com as situações humanas com as quais nós nos deparamos, né? A tradição é perfeita, a tradição é palavra de Deus, né? Mas nós não somos perfeitos. Essa é a diferença. Né? E é por isso que a gente precisa fazer como São Tiago diz aqui, né? A gente precisa se olhar no espelho e não dar as costas porque a gente vê e esquecer o que a gente viu, não. A gente se olha no espelho, aí vê se o cabelo precisa pentear, se a barba tá bagunçada, se o rosto tá sujo, se o dente precisa escovar, se a gravata tá fora de lugar, esse tipo de coisa, né? Para isso que a gente se olha no espelho. Então, vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos tratar hoje em relação a certas mazelas que existem no meio tradicionalista. Instabilidade espiritual. Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar. Então, pessoas que entram muito rapidamente na tradição, né, e a tradição carece de estrutura pela quantidade muito grande de fiéis e quantidade muito pequena de padres, né, e aí a pessoa chega muito rápido, e muitas vezes acaba indo muito rápido também. Indo embora muito rápido também. Se nós pensássemos, né, na quantidade de padres do mundo todo, ainda não é suficiente para dar conta de todos os fiéis católicos do mundo todo. Né? Os padres do mundo todo já não são suficientes. Se nós formos nos concentrar apenas então nos padres tradicionalistas, a quantidade reduz de uma maneira assustadora, infelizmente. Né? A gente vive num cenário de terra arrasada na igreja, a gente vive um cenário de crise, a gente vive um cenário de escassez em todos os níveis, é a cruz da nossa época. Então, louvado seja Deus que nós temos padres tradicionais para recorrer. Né? Temos o Priorado da Fraternidade, temos o Padre Wander, enfim, temos padres tradicionalistas trabalhando aí, fazendo o seu melhor. Louvado seja Deus por isso, mas é óbvio, é evidente que essa falta de estrutura suficiente, é óbvio que isso gera dificuldades e a gente precisa lidar com essas dificuldades, né? Então a gente tem um problema aí que não é de doutrina, não é doutrinário, não é litúrgico, é um problema estrutural, um problema meramente humano. Né? E o que, vejam vocês, né? A gente hoje vai falar, e se a gente não conseguir terminar hoje na próxima aula, vamos voltar, né? A gente vai falar muito sobre, como nós fizemos na aula passada, falar muito sobre o impacto que as redes sociais provocaram na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, na maneira das pessoas pensarem, viverem, raciocinarem e tal, né? Vamos lá. Então, vejam vocês que a tradição, o tradicionalismo católico, ele nunca deixou de crescer. Desde quando eclodiu a crise da igreja, com o Vaticano II, a Missa Nova, a marginalização da Fraternidade São Pio X, tudo aquilo, as excomunhões dos 4 bispos e tal, a tradição nunca parou de crescer. Mas nos últimos 20 anos, houveram aí 2 movimentos específicos que impulsionaram um crescimento muito acelerado da tradição. O primeiro movimento foi, entre 2007 e 2012, a tentativa de reconciliação de Bento XVI com a Fraternidade São Pio X. Então, em 2007... Bento XVI ele publica o Summorum Pontificum, motu próprio, onde ele libera a missa tridentina juridicamente para todos os fiéis católicos do mundo todo. Ele desmente aquilo que vinha sendo afirmado há 30 anos, que a missa tridentina era proibida, que não existia mais, que agora era só missa nova e tal. E ele fala
Nenhum padre pode ser proibido, nenhum padre de boa moral pode ser proibido de celebrar a missa tridentina, nenhum fiel católico pode ser proibido de assistir à missa tridentina. Né? Ela nunca foi abrogada e ela nunca poderá ser abrogada, ele disse. Um papa modernista. Mas nesse ponto honesto, né? Ele até usou uma frase nesse motu proprio, uma frase muito bonita e muito correta. Ele fala: aquilo que era sagrado para nós católicos ontem, permanece sagrado para nós católicos hoje. Corretíssimo. Então isso naquele momento impulsionou uma afluência de pessoas para a tradição, né? Um novo boom de pessoas para a tradição imediatamente. Todo tipo de pessoas. Gente que não conhecia a tradição e quis conhecer por curiosidade. Ah, que legal o movimento do Papa, vou ver como é, vou conhecer. E aí chega lá, se apaixona, como acontece com quase todos nós, né? Ou sejam pessoas que eram da tradição e saíram porque a tradição foi punida e marginalizada e agora o Papa estava levantando as punições. E as pessoas, nossa, agora posso voltar e tal. E aí procuraram e, seja pelo motivo que for, muita gente veio para a tradição naquele período. Depois, 2 anos depois, em 2009, ele revoga as excomunhões da Fraternidade São Pio X, acolhe todo mundo na comunhão católica de novo, começam as negociações, depois a reconciliação não dá certo, mas enfim, mesmo assim, naquele momento ali, imperfeitamente, ainda ajudou bastante. E posteriormente, entre 2013 e 2025, nós tivemos o segundo boom de vinda para a tradição, muito maior, muito mais intenso do que o primeiro, que foi o pontificado do Papa Francisco. Durante esses 12 anos de pontificado do Papa Francisco, assim, a quantidade de gente que veio para a tradição foi muito maior do que se poderia prever. Né? Muita gente que veio para a tradição quase que em desespero para fugir do Papa Francisco, para fugir das paróquias do Novus Ordo em geral. Isso aconteceu muito, com escândalos assim, do primeiro ao último dia do pontificado. Eu dei essa aula para vocês, né, sobre o pontificado dele ano após ano, mostrei, do primeiro dia do pontificado até o dia da morte, ele praticou escândalos. Então, isso assustou muita gente começou a querer, como quem foge para as montanhas, né? Quando virdes a abominação no lugar santo, fugir para as montanhas. Aquele que tiver no térreo da casa, não suba no terraço para buscar o agasalho, para buscar nada, guarda-chuva, nada. Corre para as montanhas. Muita gente fez isso. E a tradição, então, recebeu uma nova injeção de fiéis muito maior do que ela tem capacidade de lidar nesse momento, né? E isso, obviamente, causa um déficit estrutural. Não dá para culpar os padres tradicionalistas por isso. Você imagina, na Fraternidade São Pio X, os padres, no domingo, tem que celebrar 3, 4 missas no domingo. Né? Aí tem cuidar dos batismos, catequeses, curso de noivo, não sei o quê. Isso eu estou falando do priorado de São Paulo. Você imagina os outros padres que realizam missão, que só consegue atender a comunidade ali uma vez por mês. Então repare, o básico, pela pouca quantidade de sacerdote e grande quantidade de fiéis, ele já é difícil, o básico. Então você tem aí um déficit estrutural na recepção dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas elas chegam na tradição com todas as motivações possíveis e imagináveis. Seja porque elas estudaram e chegam convencidas, chega porque elas chegam como curiosas, chega porque elas chegam, seja porque elas chegam feridas, confusas, seja porque elas chegam impulsionadas por alguém que elas admiram, como aconteceu no caso da Pietra, aconteceu muito isso, né? Por que você vê a missa dele a Pietra falou e eu gosto dela e achei legal e ela falou que era bom e... Nossa, quanta gente não aconteceu isso? Uma pessoa que chega sem eira nem beira, né? E muitas vezes impulsionada por conteúdos de rede social. Conteúdos superficiais, que não tem um grande aprofundamento, a pessoa chega com alguma informação, mas sem elaboração. Escutou o galo cantar, mas não sabe dizer onde que o galo está cantando exatamente. E ela chegou assim. Cheguei. Ótimo.
Beleza, muito bom. Qual que é o problema? O problema está no passo seguinte. Quando a pessoa chega e se estabelece na tradição, sem ter um direcionamento regular, seguro, sem ter uma experiência de vida mínima, sem ter uma maturidade emocional, psicológica, sem ter experiência de nada e tal, chega assim perdida, né? Não é profeta, não é filho de profeta, tá? Ah, que coisa linda e tal, não sei o quê. Aí surgem problemas nos meios da tradição, que é gente que se submete a mudanças muito bruscas num curto período de tempo sem ter a capacidade de absorver aquilo tudo de uma vez. São mudanças que têm que acontecer, mudanças que a pessoa tem que fazer, mas que ela precisa fazer do nível 1, depois para o nível 2, depois para o 3, e assim, tem que percorrer o processo. Mas não, a pessoa chega numa animação muito grande e ela entende que aquele entusiasmo que ela tá compensa o caminho. Ah, então vou pular algumas etapas, vou direto pro nível 8. Porque eu tô muito animado, eu não vou embora. Só que isso a atrapalha. Por quê? Porque a pessoa ela passa por certas quebras de hábitos arraigados, sem o básico ainda, sem gradualidade. Ela quer assumir certos rigores para a vida dela, sem ter maturidade ainda, mesmo maturidade humana, e ainda sem ter também maturidade espiritual para isso, né? E ela quer, ela quer viver como alguém que nasceu e cresceu na tradição desde o primeiro dia. Repare, tudo isso são coisas que têm que acontecer, mas não desde o primeiro dia. É um caminho que você percorre, né? É uma coisa que você vai aprendendo desde ali do comecinho, né? O Padre Wander fala, quando ele se coloca diante do Dom Lourenço, né? Quantas vezes ele não fala? Fala, eu sou um bebê na tradição. Eu sou um bebê. Então, assim, nós nascemos de novo. E como bebês, a gente vai aprender a sentar, a engatinhar, a balbuciar, a falar, a andar. A gente vai aprender tudo de novo. E muita gente tem preguiça de percorrer esse caminho. Tem preguiça do processo. Quer já chegar no resultado final. E isso é um problema, porque as pessoas elas querem viver como se elas já estivessem diante do resultado final, mas elas não plantaram as raízes ainda. Né? Toda árvore, isso a gente sabe, né? Desde a escola. Toda árvore, o tamanho que ela cresce para cima é o tamanho que ela cresce para baixo. Né? O tamanho que ela cresce para cima, para baixo, ela cresce também fincando as raízes. Mas não, ninguém quer saber de fincar raiz de nada. Só quer crescer para cima, que é a parte que aparece. Né? Então, pessoas que têm um histórico de vida secularizado, paganizado, e aí de repente chegou na tradição e quer já incorporar todo um repertório instantâneo de práticas, de rotinas e de hábitos, como se ela estivesse no seminário de Econe, ou como se ela estivesse no mosteiro dominicano de Avrilé, sem ter ainda a preparação para fazer isso. Isso é muito prejudicial para a própria pessoa, para quem está em volta também, que isso enche o saco, gera problema, gera divergência, gera discussão, gera rompimento de relação e tal, mas a parte isso, para a própria pessoa, isso faz muito mal. Por quê? Porque ela está mastigando mais do que ela tem capacidade de engolir. O resultado, ela não suporta aquilo por muito tempo e uma hora ela espana. Ela enrijece, 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 enrijece e quebra. Né? Então, tudo isso, o que fazer? Quando você chega na tradição, legal, você encontrou a verdade, você encontrou o lugar certo, maravilha, meio caminho andado. Mas agora, o que você vai começar a fazer? Você vai começar um processo de conversão. Você já tem o que você precisa. Você já tem a doutrina correta, a liturgia correta, os padres certos. Você já tem o que você precisa. Mas agora você precisa pegar esses elementos
e você precisa iniciar um processo de conversão. Você ainda não está convertido por estar frequentando a tradição. A conversão é uma outra coisa. A conversão ela é um caminho que você tem que percorrer. Tem que entrar na via purificativa, né? Você tem reforma de costumes, demora, né? Tem reforma teológica, você tem que passar por uma catequese ordinária, entendeu? Isso leva tempo, tem que aprender essas coisas. E aí, com as redes sociais e a quantidade de jovens que vem chegando, tem um outro problema ainda, somado a isso, que é o seguinte, você tem que ser gente primeiro. E a maioria desses jovens ainda não é. Não é gente ainda. Não tem maturidade ainda emocional, psicológica para fazer algo assim, sem o respaldo de um pai, de uma mãe e tal, né? Então, tem que ter o dobro de cuidado. Tem que ir mais devagar ainda. Percorrer o caminho, sim. Ficar na tradição, sim. Continuar lá, sim. Mas tem que percorrer o caminho com ainda mais cuidado. Por quê? Precisa formar a personalidade primeiro. Né? Precisa lidar com certas características infantis, reações emotivas demais, repúdio de responsabilidade aos deveres de Estado, esforço, a aplicar-se ao esforço da oração, do estudo, da penitência, da mortificação. Isso leva tempo. Isso é uma coisa que é da formação humana. Você precisa ter o mínimo de estrutura humana, de personalidade, para poder absorver a religião. Né? Então, por exemplo, tem uma santa católica, eu vou usar a palavra santa, mas porque eu acredito que ela tenha sido santa mesmo, mas a canonização é irregular, que foi pós-Vaticano II, né? Edith Stein, né? Ela era judia, e aí ela se converteu, se tornou freira carmelita, e foi uma mulher de grande capacidade intelectual, uma grande católica, filósofa, e etc., né? E ela, em várias obras, e essa aqui é um exemplo, A Ciência da Cruz, mas não é onde ela detalha mais, ela detalha mais em outros escritos, né? Onde ela fala da formação da personalidade humana, né? Aí ela, aqui na Ciência da Cruz, ela se debruça em cima da figura de São João da Cruz. São João da Cruz, um grande místico, um grande santo da história da igreja, tal, um homem, enfim. Mas ela coloca aqui, ela aplica na vida dele aquilo que São Tomás de Aquino já ensinava. A graça pressupõe a natureza. O que significa isso? Não adianta você ter a graça divina se você não tem o terreno preparado para a graça agir. A graça, o que ela vai fazer com a sua natureza? Ela vai sublimar e aperfeiçoar a natureza, mas ela não vai descartá-la. Então o que significa? Para que as borboletas da graça divina pousem ali no seu jardim, você primeiro precisa arrumar o seu jardim. Certo? Não adianta você sair por aí caçando borboletas. Se você cuidar do jardim, naturalmente elas vêm ao seu jardim. O jardim, então, somos nós, a nossa personalidade, a nossa vida. Então, em vez de sair por aí caçando a graça ou caçando as graças atuais, não. Arrumar o jardim primeiro e aí a graça age. Sem empecilhos. Porque muitas vezes... veja só, a graça não vai operar a fórceps. Não vai. A graça ela vai agir conforme as nossas disposições interiores, conforme a abertura que nós damos para o agir da graça. E por isso a gente não pode atrapalhar o agir da graça. Esse é o ponto. E aqui ela coloca, por exemplo, poxa vida, né? São João da Cruz, ele, nossa, um homem, como eu falei, um místico. Né? Não tem outra palavra. Mas ela aborda elementos da vida dele antes dele se tornar padre, antes dele se tornar santo, de como na infância ele já demonstrava bom comportamento e a mãe dele criou ele muito bem.
Ou seja, quando ele se tornou um homem adulto, entrou no seminário, se tornou padre, etc., quando isso aconteceu com ele já era alguém que tinha o jardim bem arrumadinho para a graça agir. Passou por dificuldades de pobreza, dificuldades humanas que ele teve que enfrentar, que ele viu a família enfrentar, que ajudou a moldar a personalidade dele, né, para o trabalho, para o esforço, para a oração, para a penitência. Era obediente aos pais, né, de modo que vai preparando a alma para receber aquele influxo sobrenatural da graça que transformou ele naquilo que ele foi. Ele não nasceu daquele jeito. E ele não se tornou daquele jeito do dia para a noite. E esse é o problema. Como nós estamos com o cérebro, com a mente viciada, né, na rede social, que todo dia naquele feed é uma novidade, cada dia é uma coisa diferente. E a gente acaba se perdendo no tempo da vida. E o tempo da vida é diferente do tempo da rede social. O tempo da vida é outro. Né? No tempo da vida as coisas demoram mesmo, levam tempo mesmo. Né? E, professor, mas não é verdade que teve santo que se converteu e da noite pro dia? Teve, é verdade. Mas essas são exceções. São exceções. É raro. O normal é a coisa demorar. O normal é levar tempo. Né? Então, por exemplo, assim, poxa vida, as Confissões de Santo Agostinho. Ele conta ali a história da conversão dele. Demorou. Santo Agostinho, um dos homens mais inteligentes da história da humanidade. O maior doutor da história da igreja até Santo Tomás de Aquino. E depois Santo Tomás continua sendo o maior. Um homem santo, santo, santo. Mas ele não se tornou isso do dia para a noite. No caso dele, com aquela capacidade toda que ele tinha, foram anos aprendendo ali, amadurecendo e tal. E olha que ele, além de ter os predicados pessoais que ele tinha, a capacidade que ele tinha, ele ainda tinha um mentor que todo mundo sonharia em ter, Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, um dos maiores bispos da história da igreja, doutor da igreja também. Né? Santo Ambrósio, talvez, quem sabe, né, o bispo dos bispos. Então, assim, mesmo com toda essa estrutura, demorou. Porque a vida é assim, leva tempo mesmo. Os casos em que a coisa é relâmpago, acontece do dia para a noite, são casos raros, não é o nosso caso. A gente está, né, dentro da normalidade, muitas vezes nós estamos abaixo da normalidade. Né? Vivendo na época que a gente vive, século XXI, no Brasil, a gente está bem abaixo da normalidade. Então, tem que se acostumar com isso. Né? Então, vejam vocês, por exemplo, né, o que nosso Senhor Jesus Cristo menciona no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, quando ele fala da parábola da semente, né? Na parábola do semeador, 4,16. Eis que saiu um semeador a semear. Aí ele começa a falar, né? Uma parte das sementes caiu ao longo da estrada, outra parte caiu nas pedras, outra parte caiu nos espinhos, outra parte caiu no solo bom. Quando ele fala sobre caiu no meio das pedras. Igualmente, os que receberam a semente em lugar pedregoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo a recebem com gosto. Que ótimo, não? Mas não têm raízes em si. São inconstantes. E depois, quando se levanta a tribulação e perseguição por causa da palavra, eles sucumbem imediatamente. E muitas vezes, hoje em dia, nesse cenário, a pessoa sucumbe, não precisa nem perseguição por causa da palavra. Às vezes um desentendimento com alguém na capela, a pessoa já, né, se ressente, se revolta, se desentendeu com o padre falou alguma coisa atravessada que ela não gostou. Precisa muito pouco, né? Porque não tem raiz nenhuma. Então é muito fácil se perder. Né? Então, Jesus Cristo ele falou sobre isso. O próprio São João da Cruz, né, naquela obra A Subida do Monte Carmelo, ele fala sobre isso. Né? Ele critica aqueles católicos que estão esperando o tempo todo consolações sensíveis. Ele fala, isso aí não é virtude.
Consolação sensível é uma graça que Deus dá, mas não é o normal. Aí a pessoa recebe uma consolação sensível quando conhece a tradição e quando chega. Alguma consolação sensível ela tem. Ela é impactada pela liturgia, pela estética, pela ordem do lugar, pelo perfil dos padres, a doutrina que ela... É óbvio que aquilo dá uma consolação sensível. Mas essa lua de mel passa. Depois vem a vida normal, a vida de casado normal. E você sabe, né? Quando passa a lua de mel, que vem a vida de casado normal, o dia a dia, a coisa muda de figura, né? Então, a coisa muda de figura. Aí vem a parte do esforço, do trabalho, do labor, do sacrifício. Porque você não tem mais aquelas consolações sensíveis que você tinha na época do namoro, do noivado, né, do comecinho do casamento. Isso não tem mais. Então, assim, semelhantemente, acontece isso com as pessoas que chegam muito rapidamente, muito afoitamente à tradição, né, se não tiverem a devida estrutura ou se não buscarem a devida estrutura. Né? Eu não sei se vocês já viram um filme, muito bom por sinal, gosto muito desse filme, A Sociedade dos Poetas Mortos, de 89, né? Filme com o Robbie Williams. O filme mostra exatamente isso, aquela rapaziada na escola conservadora, aquela escola super rígida, aí vem um professor descolado, traz coisas novas, apresenta coisas novas, fala sobre carpe diem, espontaneidade, romantismo, paixão e não sei o que e tal. E aquilo pra eles, nossa, que coisa maravilhosa. Mas eles são adolescentes. Resultado, eles pegam aquilo tudo e transformam no inferno. Começam a quebrar regras, desobedecer a autoridade, se afundar em vícios, se entregar aos prazeres da carne. E o final é trágico. Um deles se suicida, porque não consegue lidar com uma frustração da vida real. Ficou tão encastelado na consolação sensível que estava tendo, que quando a realidade bateu na cabeça, espanou. Vai lá e se mata, o professor é demitido, todo mundo fica deprimido. É isso. Né? Então, enfim, esse é o primeiro ponto, né? As conversões rápidas e emocionais. Daí, isso gera muitas vezes, ou é gerado muitas vezes, por um outro problema, que é o estudo desordenado barra o estudo obsessivo pela crise da igreja. A pessoa, ela começa a estudar do fim para o começo. Em vez de ela começar a estudar pelo catecismo, pelo começo, né? Pelo começo. Começar pelo catecismo, pelo credo, pelas virtudes, sacramentos, moral, não. Ela se afunda no estudo da crise da igreja. Aí vai e estuda sobre modernismo, Vaticano II, sede-vacantismo, crise de autoridade, disputas teológicas. Ela enche a cabeça dela com aquele monte de coisa. Só que aí a gente tem vários problemas, né? Vários problemas. Porque na maioria das vezes, em mais de 90% dos casos, eu aposto esse número, mais de 90% dos casos, a pessoa não tem sequer o preparo intelectual para lidar com esse tipo de estudo. Que não é fácil, é difícil. Né? Ela não tem preparo teológico, preparo filosófico, preparo humanístico, preparo intelectual para isso, porque é um estudo pesado, é difícil, para todo mundo é difícil. Entendeu? Gente que era muito capacitada, gente que era bispo, gente que era teólogo, teve dificuldade de elaborar essas questões no estudo. Você imagina o fiel comum, que não está acostumado a ler nada, que está acostumado a ler post de rede social, que não está acostumado a ler obras sólidas, não tem vivência com literatura, não tem vivência com filosofia, não tem vivência com Sagrada Escritura, não tem vivência com teologia. Como é que vai se meter sozinho, assim, de maneira desordenada, a estudar esse tipo de coisa? Que é pesado, que não é preto e branco, tem muita nuance no meio, tem muito detalhe, tem muita coisa complexa. E as pessoas, elas se metem nesse tipo de coisa, muitas vezes, sem ter o preparo para isso. E aqui, a gente precisa quebrar um mito, tá? A gente vive numa sociedade moderna, talvez pós-moderna, né? Uma sociedade pós-moderna, secularizada, paganizada, democratizada, que colocou na cabeça das pessoas que todo mundo pode ser o que quiser. E isso é falso, tá? Isso é falso.
Não é verdade que todo mundo pode ser o que quiser. Hoje em dia isso está tão avançado, né, que você tem homem achando que é mulher e mulher achando que é homem. Por quê? Porque ensinaram que todo mundo pode ser o que quiser, né? Então, se eu me vestir e se eu me vestir como uma mulher e mudar o meu nome e passar por mutilações, né? E no meu corpo e tal, não sei o quê, eu vou virar uma mulher. Não. Né? E vice-versa. Mas só para vocês verem a que ponto chegou essa mentalidade de que todo mundo pode ser o que quiser, todo mundo pode fazer o que quiser. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque em termos da vida de estudo, isso é muito importante. A pessoa precisa saber os seus limites. Todo mundo precisa reconhecer os seus limites, né? Não adianta todo mundo querer estudar todo tipo de assunto, isso não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem essa vocação, que tem essa capacidade. Poxa vida, eu já me deparei com tantos limites na minha vida que eu não consegui transpor. Eu conto aqui para vocês, a gente conta as vitórias, mas a gente conta as derrotas também. Sabe, duas coisas que eu sempre quis fazer na minha vida e nunca consegui aprender? Mesmo com professor, mesmo com ajuda, mesmo com ferramenta? Andar de skate e andar de moto. Andar de skate e andar de moto. Nunca consegui aprender a andar nem de skate nem de moto. E olha que skate, eu posso dizer aqui que eu já tive na minha adolescência o melhor skate do mundo. Porque eu já fui playboyzinho na minha adolescência. Eu fui playboy na minha adolescência e andava com a maloqueirada, andava com os skatistas e tal, e enchia o saco da minha mãe para me dar um skate. E a minha mãe, ela me deu uma coisa melhor do que o skate, ela me deu o cartão dela. Eu peguei aquela rapaziada, fui nas lojas e eu não comprei o skate. Eu montei o skate na loja peça por peça. E os caras, vendo Playboy com cartão ilimitado na mão, eles me venderam as melhores peças do mundo. Então, o shape do skate, o melhor que tem, é esse aqui. Pra quê? Pra um idiota andar no quintal de casa? É mais caro, né? Hã? Às vezes não é nem melhor, né? É mais caro. Não, mas ali na época era melhor também, além de mais caro era melhor também. Então o shape, esse aqui. O truque, esse aqui. As rodinhas, esse aqui. Tudo, montou peça por peça. Nem com isso, nem com os professores, eu não consegui aprender a andar nunca. É um limite. Professor de skate? A molecada lá ensinava. Tinha lá Todo mundo aprende sozinho, né? mas eu precisava de ajuda. Eu tinha que ensinar ele. No caso dele, E eu era tão incapaz, que nem com a ajuda eu conseguia aprender. Então, igual aqui em Atibaia, ali no Atibaia Jardim, tem as rampas, né? O pessoal vai lá. Onde eu morava também tinha os lugares, o pessoal ia e tal. Pô, me ensina? Não, ensino. Chega aí, e não sei o quê. E pá, e ficava ali todos os dias. Semanas a fio, meses a fio, e não consegui, velho. Chegou uma hora que eu falei, desisto, cara. Eu vou ficar minha vida inteira aqui e não vai rolar. Porque não é pra mim, não vai dar certo. E não consegui. Cara da sua mãe olhando. É. Só gastou meu dinheiro. Não, eu joguei fora o dinheiro dela, né? E, pô, aquele skate chegou a ser autografado pelo Chorão, quando ele era vivo, E cadê? e pela Pitty. Os dois autografaram o meu skate na porta da MTV, Nossa, gente. em 2003. Cadê, Linda? Era pra estar no quarto lá. Existe ainda, né? Esse skate, ele deve existir ainda, ele ficou na casa da minha avó, né? Ficou pros meus priminhos menores brincarem. Dinheiro. Ficou lá e depois de lá, quando eu casei, eu não levei ele comigo, não levei ele embora quando eu casei. E de lá pra frente eu não sei o que fizeram com ele, se alguém jogou fora, nunca perguntei dele, também nem quero saber onde ele tá. E andar de moto é a mesma coisa. Eu ando de bicicleta, normal, tranquilo, aprendi a andar de bicicleta ainda criança, ando de boas, sossegado. Mas com moto eu não consigo. Não sei o que acontece, eu não consigo andar de moto, cara. Não sei, eu nunca consegui aprender. Mesmo com professor, mesmo na autoescola, não aprendi. Entendeu? Então, assim, a vida tem limites. Todos nós temos limites na vida. E a gente precisa entender que certas coisas a gente não é para nós. Em relação à vida de estudo, também não é para todo mundo. E certas matérias de estudo também não são para todo mundo.
E se você forçar essa barra e der certos detalhes de informação complexas e tal, não sei o quê, na mão de uma pessoa sem que ela tenha capacidade para isso, inteligência para isso, vocação para isso, acompanhamento para isso, eu sempre uso essa expressão. É a mesma coisa que você der uma faca na mão do macaco. Vai ser uma tragédia. Aquilo para ela vai ser uma coisa ruim. Especialmente no Brasil, no Brasil nós somos especialistas em transformar coisas boas em coisas ruins. Tudo que chega no Brasil se torna ruim. É sempre assim, né? Então a gente ainda tem mais esse problema. Mas, tirando essa parte do brasileiro, mesmo para quem não é brasileiro, existem essas limitações normais. A gente precisa entender onde é que eu me encaixo. O que é que eu sei fazer direito? O que é que eu sei fazer bem feito? E é isso. Eu faço aquilo que eu faço bem feito. Né? Tem no meio empresarial, no meio corporativo, tem um livro que estudam bastante, né? Um livro chamado The Peter Principle, Princípio de Peter. Que ele fala o seguinte, que nos meios empresariais, as empresas transformam as pessoas em incompetentes. Como que elas fazem isso? Elas estabelecem um sistema de promoção de cargo, onde a pessoa que era competente naquela função, ela vai sendo promovida, até que chega num cargo, numa função que ela não tem capacidade de exercer. Ela se torna incompetente e é mandada embora. Sendo que se ela tivesse sido mantida naquilo que ela era boa, naquilo que ela fazia bem feito, ela continuaria ajudando a empresa, continuaria se ajudando, trabalhando, fazendo o trabalho direito e continuaria sendo competente pro resto da vida. Mas as pessoas têm isso na cabeça, né? Todo mundo tem sempre que avançar. Sim, naquilo que você faz bem, você busca avançar. Mas tudo na vida tem limite. Sempre vai ter limite. Né? Então a gente precisa reconhecer os nossos limites, né? Não forçar, não mexer com aquilo que a gente não tem competência para mexer. E no meio tradicionalista, isso é muito comum. Gente mexendo com coisas que não tem capacidade de mexer. Não tem inteligência para isso, não tem bagagem para isso, não tem vida intelectual suficiente para isso. É como eu falei, não está acostumado com literatura, não está acostumado com filosofia, não está acostumado com teologia, não está acostumado com Sagrada Escritura, não está acostumado com direito, não está acostumado com nada. Não, mas eu sou católico, a graça... É o que eu falei, a graça pressupõe a natureza, meu amigo. Ela vai operar em cima da natureza. Se você não tem natureza para isso, a graça não vai operar aí, meu. Simples. Entendeu? Então, qual é o problema que isso gera? O problema que isso gera? Gente soberba, gente arrogante, gente briguenta, gente agitadora, desobediente, né? E, na maior parte dos casos, gente confusa, gente ansiosa, gente escrupulosa, né? É uma coisa muito normal. Esse tipo de coisa, você dá pra, ou você dá, ou a pessoa assume para si um peso maior do que ela é capaz de carregar, isso gera confusão mental, gera ansiedade generalizada, gera escrúpulo. Escrúpulo é muito comum, entendeu? A pessoa se transforma assim ela transforma a vida espiritual num rigorismo que não é exigível dela, né? Que não é exigível dela e nem dos outros. E que muitas vezes não é exigível nem dos que estão na vida religiosa, aquele nível de rigorismo. Muitas vezes nem eles se maltratam desse jeito e a pessoa, ela acha que ela tem que se maltratar e os outros também. Com aquilo, isso sobrecarrega, não tem capacidade, não tem espiritualidade para isso, não tem inteligência para isso. Isso é triste e infelizmente isso é muito comum, né? Não, vou prosseguir aqui, que nesse ponto vem o complemento do que eu iria falar agora. Nesse ponto a questão que é o defeito estrutural, né? A falta de acompanhamento espiritual. Como eu mencionei, não dá para culpar os sacerdotes por isso. E nem o tradicionalismo e nem a tradição. Não dá para culpar por isso. É uma mazela da nossa época. É um problema da nossa época. Né? Poucos padres para muitos fiéis. Então não dá para os sacerdotes
oferecerem aquele acompanhamento. E veja só, eu vou usar a expressão direção espiritual, não do jeito que a gente está acostumado, aquela coisa, sentar naquela audiência privada, e aí na mesa, aquela conversa aiada toda. Não. Eu tô falando, vou usar a direção espiritual, lato sensu, em sentido amplo. O acompanhamento do pároco. Sabe seu nome, entendeu? Se tem alguma questão específica para tratar, você vai lá, trata. Não dá para fazer isso com todo mundo, não tem gente suficiente para oferecer isso para todo mundo, né? E isso também aumenta a necessidade do católico na tradição de ser moderado, contido, entendeu? Chega no sapatinho, devagar, vai com calma, faz o básico ali, né? Se especializa no básico primeiro, entendeu? Se consolida primeiro no básico e vai devagar, né? Vai na manha, entendeu? E aí, como você não tem isso, você tem uma conversão arrebatada, não é repentina, é agora, pá! A adoção imediata de certos rigores que a pessoa não tem capacidade de suportar, tá? A pessoa não tem um confessionário fixo, muitas vezes, né? Não tem um altar fixo, não tem um confessionário fixo. Aí, ela tem os problemas espirituais decorrentes dos rigores que ela assumiu, que ela não vai conseguir manter. O que é que isso vai gerar? Culpa. A culpa vai gerar o quê? Escrúpulo. O escrúpulo vai gerar o quê? Colapso. O colapso vai gerar o quê? Mais culpa. E aí a pessoa fica nesse looping. E ela muitas vezes, para compensar, para tentar sanar aquela culpa, ela acha que o problema, enfim, é todo dela e tal, e aí ela vai querer adotar um rigorismo maior do que o de antes. E aí a tragédia anunciada, né? Aí a tragédia está feita. E aí, até por conta dessa experiência, né, que eu tento com os alunos em geral, e principalmente com vocês aqui, que são mais próximos, né, procurar ter esse cuidado a mais, ter essa cautela a mais, né, precaver para que isso não aconteça, porque Deus me livre prejudicar qualquer um de vocês, Deus me livre, né, Deus me livre e guarde disso, ter esse peso na consciência, pelo amor de Deus, imagina, né, então procurar fazer esse acompanhamento paulatino, né, então a gente está fazendo a catequese ordinária, de vez em quando faz algumas pausas, fala sobre alguns assuntos específicos, né, semana passada falamos de um assunto específico, né, dos nossos tempos, fora da pauta, estamos falando de outro hoje e tal, depois a gente retoma a catequese ordinária. Nós vamos fazendo assim, normal. E acima de tudo, somos amigos. Acima de qualquer coisa, né? Nos princípios, unidade, no acessório, liberdade, mas acima de tudo, a caridade, né, Santo Agostinho, acima de tudo. Acima de tudo, somos amigos, né? Então, sem julgamentos, sem cobrança, né, tentando fazer o máximo para deixar todo mundo à vontade, justamente para não sobrecarregar ninguém, né, com rigores excessivos que podem vir a prejudicar. E aí como sair, como esquivar, né, desse problema? Como esquivar desse problema? Focando no básico, focando no simples, né? Catequese básica, Catecismo de São Pio X, rotina de oração básica, que a gente sempre fala, oração da manhã, Santo Terço, oração da noite com exame de consciência e as orações breves antes e depois das refeições. O básico, se especializa no básico primeiro. Vida sacramental regular, confissão frequente, comunhão frequente, e é isso. E o resto vai acontecendo por acréscimo. Naturalmente você vai crescendo, amadurecendo, se fortalecendo e as coisas vão melhorando por acréscimo naturalmente. Não precisa forçar etapas, não precisa forçar nada, né? Mas sempre com muito realismo, cada um sabendo, cada um se conhecendo, sabendo a sua personalidade, a sua rotina, as suas circunstâncias de vida e fazendo a coisa dentro daquilo que é possível para ela. Isso está no capítulo 3º do Filoteia. Filoteia, capítulo 3º, maravilhoso. E olha só, São Francisco de Sales, né, doutor da igreja, santo e bispo, pastor de almas.
Ele era um grande teólogo, mas era sobretudo um pastor. Estava no meio do povo, estava acostumado a lidar com todo tipo de gente. Adulto, criança, idoso, homem, mulher, casado, solteiro, operário, rico, com todo mundo. Um homem acostumado, conhecia todo tipo de gente. Ele falou, tá lá no Filoteia. E muita gente aí hoje fala o contrário. Ele fala, a verdadeira devoção é aquela que se adequa à nossa saúde, ao nosso estado de vida e às nossas circunstâncias particulares. Muita gente fala, não, você não sei o que, você vai fazer a sua vida em torno da devoção. Pera, mas não existe uma devoção. Não tem um padrão de devoção. Não, você vai trazer a devoção para a sua vida, de maneira personalizada, conforme as suas circunstâncias, conforme o seu estado de vida, seus deveres de estado, sua saúde. E lá ele faz várias perguntas lá, né? Para mostrar o raciocínio, né? Ele fala, acaso não seria ridículo se um chefe de família se preocupasse tão pouco em ganhar dinheiro como os frades franciscanos? Seria ridículo, não seria? Não seria ridículo se um monge se preocupasse tanto com as ações de caridade, as ações humanitárias, como se fosse um bispo? Se um operário quisesse passar tanto tempo na igreja como se fosse um monge? Aí ele pergunta, não seria ridícula essa forma de devoção? Por quê? Porque é todo mundo querendo viver uma vida que não é a sua. Porque acha a vida do outro mais legal. Não, eu acho sensacional a vida de São Francisco de Assis, mas não adianta eu querer viver a vida dele. Eu não sei nem se eu aguentaria viver a vida dele, mas eu acho maravilhoso. Foi o meu primeiro santo de devoção. Espetacular. Mas eu não posso viver a vida que ele viveu. Aí tem muita gente que fala assim, não, então beleza, então eu vou pegar um exemplo de um santo casado, já que eu sou chefe de família. Eu vou viver a vida de São Luís IX, rei da França. Ô filho, por favor, né? Tem espelho em casa, né? E a humildade. E a humildade passou longe, né? São Luís IX, rei da França. Não, né? Você vai buscar nesses exemplos aí, eminentes, né? Você vai buscar coisas e você vai ajustar para a sua realidade, trazer para a sua realidade, adequar aquilo que você pode fazer, aquilo que você é capaz de fazer. Né? É isso que você vai fazer, né? De maneira sensata, realista, sem morder mais do que você é capaz de engolir. Alguns exemplos sobre isso, né? O próprio Santo Tomás de Aquino, ele coloca, né, que a ordem do estudo, ela é progressiva, tem uma ordem para seguir, né? Primeiro a catequese básica, depois a moral, depois outros assuntos de teologia, se você tiver vocação para isso. Santo Agostinho fala, importante isso, Santo Agostinho fala sobre a curiosidade intelectual, que não é virtude, é vício. A gente já falou sobre isso em outra aula. Curiosidade, o vício da curiosidade é quando você quer saber coisas ou que você não tem direito de saber ou que você não tem capacidade de saber, de aprender, mas você quer. Você quer. E você vai se meter. Isso aí, isso não é fome espiritual, isso não é vida intelectual, isso é vício. É só isso, é só vício. Né? Luxúria intelectual, só isso. Né? É vício da curiosidade. Né? Tem um outro filme, de novo com o Robbie Williams, muito bom também, Gênio Indomável, 1997, Good Will Hunting, onde ele lida, psicólogo, lida com um rapaz novo, um rapaz que era um gênio. O menino tinha um QI absurdo, sabia de tudo, aprendia tudo com uma velocidade impressionante, mas não tinha preparo emocional e psicológico, tinha trauma de infância, não sabia lidar com a raiva, não sabia lidar com as emoções. Então assim, o menino era uma enciclopédia ambulante, mas ainda não era gente. Não sabia fazer amizades, não sabia arrumar uma namorada, não sabia lidar com uma namorada, não sabia lidar com obrigações básicas de Estado, trabalhar, obedecer patrão, esse tipo de coisa, cumprir regra, não sabia. Tudo dele se resolvia na porrada, na raiva e tal.
mesmo com aquela inteligência tão grande que ele tinha. Então esse filme mostra isso, né? O conhecimento, o estudo não pode distrair a pessoa da formação da personalidade básica. Coisa que mesmo os pagãos são capazes de fazer. Formar uma personalidade bem formada, até os pagãos são capazes de fazer. Entendeu? Ter uma personalidade segura, forte, firme, né, bem embasada, né, isso qualquer um é capaz de fazer. E quanto mais não deveriam ser capazes de fazer os católicos e os católicos da tradição. Mas se atrapalham muitas vezes, por quê? Porque estão distraídos com outras coisas. Estão distraídos, estão se divertindo, né? Mexendo com questões e mexendo com assuntos que não são para eles mexerem. Né? Essa questão da falta de direção espiritual, né? De acompanhamento espiritual, isso faz muita falta para muita gente, né? Vejam vocês, o capítulo 8º dos Atos dos Apóstolos, vocês se lembram o caso do eunuco etíope? O Espírito Santo manda o diácono Filipe para uma estrada para encontrar um eunuco etíope que estava prestes a se converter. Quando ele encontra a carruagem do eunuco, ele está lendo o rolo do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, ele é assim, ele é um tesouro da Sagrada Escritura. Eu acho que o principal livro dos profetas na Escritura é o de Isaías. É o maior, é o mais completo, é o mais profundo. Assim, é um tesouro que estava na mão daquele homem. E Filipe pergunta para ele assim, compreendes o que estás lendo? E a resposta que ele dá, como posso compreender se não há quem me oriente, se não há quem me ensine? Então isso faz falta, né? Encontrar uma boa referência intelectual, um bom professor, um bom padre, um bom sacerdote, né? E assim, quando eu digo bom, são poucos. Você vai ter que se acostumar com poucos. Você vai ter que se acostumar a ouvir sempre a mesma voz. Porque se você quiser se acumular de muitos professores, você vai se prejudicar, porque não tem essa quantidade tão grande assim de gente boa. Infelizmente não tem. Tá? É muita gente falando besteira, muita gente falando bobagem, muita gente falando do que não entende. Muita gente falando de maneira irresponsável, sem compromisso. Porque não tem esse compromisso aqui, por exemplo, de chegar aqui pessoalmente na frente de todo mundo, que mora na mesma cidade, que mora na vizinhança, que você tem que ter cuidado com o que você fala, porque as pessoas prestam atenção em você, e se você falar alguma bobagem, a pessoa pode acabar fazendo bobagem lá fora, e foi você que ensinou errado e tal. Muita gente fala na internet sem ter essa relação que a gente tem aqui, e portanto sem ter responsabilidade. A pessoa fala de maneira irresponsável. Se qualquer coisa que acontecer com quem está do outro lado da tela, eu não estou nem aí, eu não conheço, eu não sei, não é comigo. Então, assim, são poucas, né? São poucas essas pessoas. E a questão de se focar no simples, né, é um grande exemplo, né? Um grande exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Um grande exemplo de foco no simples, né? No equilíbrio, na pequenez, na simplicidade, né? na humildade, né? Fazer o básico, fazer o simples. Vejam vocês uma santa eminente da história da igreja, corpo incorrupto, Santa Bernadette Subiru, a vidente de Lourdes. Ela recebeu a visão de Nossa Senhora e não é que só ela falava, só ela via. Os outros lá nem viam Nossa Senhora, só ela via e falava com ela. Ela era analfabeta. Ela por pouco, não fosse o alto nível de santidade dela, ela por pouco não conseguiu sequer a primeira comunhão. Por pouco, assim, ela comungou, mas quase reprovou na catequese para a primeira comunhão. Porque, assim, ela era maravilhosa, ela era humilde, mas ela era burra. Aí, quando ela procurou, eu não me lembro agora se foi o padre ou foi o bispo, acho que foi um bispo da localidade, né? E ela falava aquelas visões, as visões que ela tinha, né? Os transes, as conversas que ela tinha com Nossa Senhora e tal. E o bispo ou o padre, não me lembro agora, falou assim para ela, olha, faz o seguinte, quando você
encontrar com ela de novo, pergunta pra ela qual é o nome dela. E fazia 4 anos que o Papa Pio IX tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Fazia 4 anos. E aí, ela na próxima aparição, ela pergunta para a Virgem Maria o nome dela e a Virgem Maria responde, né? Je suis, né? Eu sou a Imaculada Conceição, em francês. Fala para ela. Ela chega lá de volta pro bispo, pro padre e fala: eu sou a Imaculada Conceição. Aí, hã? Eu sou a Imaculada Conceição. Filha, não tô entendendo. Esse é o nome dela. Ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Aí ela falou isso pra você? Você tem certeza? Eu tenho. Ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Aí ele fala assim: você sabe o que é a Imaculada Conceição? Ela fala: não. Aí, não, eu vou te explicar. Aí ele explica pra ela que Nossa Senhora nasceu sem pecado original. Nasceu santa. Entendeu? Não. Vou explicar de novo. Aí ele explica de novo. E explicou, aí deu exemplo, aí desenhou, e explicou o desenho, e desenhou a explicação do desenho. Entendeu agora? Não. Ah, tá bom, filha, sem problema. E ela tava lá na catequese, na paróquia, na catequese e tal, para receber a primeira comunhão. E prestes a ser reprovada, porque ela não conseguia entender o básico da catequese. E aí ela chega lá e ela pergunta. Porque ela não entrava na cabeça dela, né? Ela, se ele não soube me explicar, quem sabe a professora não sabe, né? Aí, professora, o que é Imaculada Conceição? Aí, de novo, 4 ou 5 vezes, entendeu, filha? Ela morreu sem entender o que era a Imaculada Conceição. Aí ela entrou na vida religiosa. Chegou no convento, né? Ela entrou na vida religiosa, chegou no convento, começa a delegar as tarefas. E ela não sabia fazer nada. Ela só sabia cuidar de pessoas. Era isso que ela sabia fazer. Porque ela ajudava a cuidar de criança e tal, e não sei o que. Era isso que ela sabia fazer. Ela não sabia fazer nada que não fosse isso. E aí tem a cena, né, que faz a fila assim com as freiras, né? Aí fala: você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Aí quando chega nela, fala: você vai rezar por todo mundo. Você sabe rezar, né? Sei. Rezar eu sei. É comigo mesmo. E tal. Então é isso que você vai fazer. E foi isso que ela fez até o último dia da vida dela. Eu não estou romantizando a burrice, não estou romantizando a falta de estudo, não estou romantizando o analfabetismo. O que eu estou querendo dizer é: as coisas precisam caminhar juntas. É isso que eu estou querendo dizer. Um outro exemplo mais luminoso do que esse ainda, ou tão quanto, né? Tanto quanto esse, né? Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, predestinada por Deus para a missão de... Olha só, gente, não tô falando de dar um curso de catequese, tô falando de vencer uma guerra. Libertar a França do domínio da Inglaterra. Conduzir um país numa guerra contra outro país e vencer. E ela, adolescente, né, munida da graça de Deus, ela foi, venceu, depois foi traída, presa e julgada pela Inquisição como herege. Acusada de todo o absurdo que poderia se acusar, ela foi acusada. O que a gente sabe da vida dela, a biografia dela, vem da ata do julgamento. Das perguntas que se faziam, que ela ia responder. Ela também era analfabeta. Ela não sabia nem ler nem escrever. E aí a pessoa queria falar: mas Jesus Cristo fala com você? São Miguel Arcanjo fala com você? A Virgem Maria fala com você? Santa Filomena fala com você? Santa não sei o que fala com você? Nossa, então você deve ser, né? Você deve ser a santa, né? E não sei o que. E ela, séria, impassível, firme. E aí fala assim: você entende de teologia? Não. Sabe ler? Não. Sabe escrever? Não. Sabe rezar? Sei. O que você sabe rezar? Minha mãe me ensinou o credo, a Salve Rainha e a oração de São Miguel Arcanjo. Era só isso que ela sabia rezar. Viveu disso. Agora veja, né? Com aquela característica
diante da Inquisição, que no final acabou condenando e queimando ela viva. Ela adolescente. E o inquisidor pergunta para ela assim: você acredita estar em estado de graça? E ela responde para ele assim: se eu estiver, que Deus me conserve. Se eu não estiver, Ele haverá de me pôr. Quem é que tem a capacidade, a firmeza espiritual de dar uma resposta perfeita como essa? Percebe? Ela podia não ter o aparato intelectual suficiente, mas ela tinha o influxo da graça e ela tinha uma personalidade bem formada. Ela sabia quem ela era, ela sabia o que ela queria, ela sabia o que ela não queria, ela sabia o que ela tinha que fazer e sabia o que ela não podia fazer. Isso era suficiente. Essa resposta é até difícil, assim, faltaria tempo para eu dizer o quão perfeita, teologicamente falando, é essa resposta. Não há como você ter uma resposta melhor do que essa para uma pergunta como essa. O estado de graça é uma coisa assim muito complexa, muito delicada. Porque nem todo pecado grave é pecado mortal. O pecado mortal tem que ter pleno consentimento, tem que ter plena liberdade, e às vezes você não tem plena liberdade, mas acha que tem, e acha que está em pecado mortal e não está, e acha que não está em pecado mortal, mas está. É uma bagunça. Por isso que você não deve ficar pensando muito nisso. Né? Cometer um pecado grave, vai lá, confessa e acabou. Não fica se preocupando muito com isso. Não para de rezar, intensifica a oração, pede misericórdia, reza o ato de contrição, vai lá, confessa e acabou, resolve o assunto. Mas essa resposta que ela deu é exatamente isso. Se eu estiver em estado de graça, que Deus me conserve. Se eu não estiver, Ele haverá de me pôr. Ponto. Perfeita. É uma capacidade que esse monte de gente que está chegando desordenadamente na tradição, dessa forma, bagunçada, lendo um monte de coisa atravessada, sem método, sem qualificação, sem estudo, não tem a capacidade de ter esse nível de discernimento espiritual que ela tinha. E nós vamos concluir a aula aqui hoje, e na semana que vem a gente prossegue, que eu separei 3 pontos, esse foi o primeiro. E aí na semana que vem a gente fala, se der do segundo e do terceiro, conclui na semana que vem. Mas hoje a gente para por aqui, que já deu tempo da aula, tá bom? Aí eu vou concluir e depois vocês fazem as perguntas que vocês quiserem fazer. Tá certo? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.